Muito obrigada. Muito bem. Muito boa noite a todos. Queria agradecer a oportunidade de estar aqui. Agradeço ao Centro Acadêmico por esse convite, que muito me honra. Eu dizendo que viria aqui, disse: será que é feio, tá tão animada de falar para a garotada? E aí alguém disse: não é feio não, é bom. E aí eu preciso começar, como diriam os americanos, fazendo um full disclosure, fazendo uma confissão. Eu sou uma irremediável otimista, né? E isto vai permear a minha fala aqui. Eu sou otimista mesmo, é da minha natureza. Mas ainda que não fosse, numa mesa dessa não dá para ser senão otimista. Pensem bem, né? Estou eu aqui do lado da professora Regina Ferrari, professora de Direito Constitucional dessa casa, no início da década de 70, em tempos muito mais duros do que vivemos hoje, né? Está aqui entusiasmada, não é para ser otimista? Estou aqui do lado de dois constituintes, duas pessoas que participaram desse projeto de que a gente vive, de que se beneficia hoje, acreditaram, vem defendendo nisso até agora. Não é para ser otimista? Estou aqui com o professor Emerson Gabardo. O professor Emerson escreveu nesses dias aquilo que lavou a alma de um carioca, porque era um paranaense no Rio de Janeiro, percebendo as complexidades daquela cidade, né? O professor Emerson viu o que eu vejo na minha cidade, que é a gente trabalhando, gente lutando para vencer as dificuldades, lutando para ser feliz. Então, meus amigos, numa mesa dessa não dá para ser outra coisa que não otimista, né? Então, vocês já vão sacando aí qual é o tom da minha fala. Muito bem, supostamente alguém estaria gerindo esta tecnologia. Vamos lá. Isso é uma tecnologia entre o fuzzy e o tech, porque tem o lado humano e tem o lado tecnológico. Nós vamos construir essa relação, né? Muito bem, falamos hoje sobre a Constituição de 48. Foi o que eu me propus vir falar. Mas por que falar sobre a Constituição de 48? Porque, na verdade, penso que a gente tem uma perspectiva hoje de visão que nos permite pensar na Constituição de 88, na que vivemos hoje, quando estamos às vésperas de completar 30 anos, e temos toda a condição de projetar uma Constituição que a gente deseja para daqui a 30 anos. Quero seduzi-los para o projeto de sociedade e de Constituição sobre o qual os senhores estarão falando quando estiverem no lugar onde a gente está daqui a 30 anos. Acreditem, isto vai acontecer. Vocês acham que 30 anos, meu Deus, isso vai chegar nunca? Vai chegar, e os senhores estarão aqui, né? Então, quero falar sobre esse projeto de Constituição que a gente tem que construir. Para isso, vou dividir minha fala em 3 momentos. Quero falar um pouquinho sobre a Constituição de 88, é até uma temeridade da minha parte estar falando sobre isso na presença de 2 constituintes, mas vamos lá, né? Vamos lá, tenho a chance depois deles me corrigirem. Então, falar um pouquinho sobre o momento que se punha na Constituição de 88, isso para os senhores é história, para a gente é vivência. Quero falar um pouco sobre este momento que nós vivemos, que é um momento particularmente sensível, e quero falar então um pouco deste projeto de Constituição que a gente possa construir para 2048. Muito bem, falando lá um pouco sobre a nossa Constituição de 88. O momento foi um momento sensível, a tecnologia não está nos ajudando, porque supostamente as fotos deveriam se seguir, mas não se seguiram, né? Sem problemas, né? Muito bem, a Constituição em 88, ou menos do que a Constituinte, mais um momento pós-Constituinte, ele transitava entre 2 hipóteses. Há um texto de que eu gosto muito, que é um texto do professor Diogo Figueiredo Moreira Neto, publicado quando a Constituição ainda estava molhada de tinta, né, na Revista de Informação Legislativa, e o Diogo falava da hipótese da rejeição e a hipótese da transição, 2 alternativas que se punham naquela época.
né? Por que hipótese de rejeição e hipótese de transição? Bom, a Constituição de 88 foi construída num ambiente em que se discutia problemas originários de legitimidade na sua própria convocação. Havia quem sustentasse que a circunstância de não ser exclusivamente constituinte era problemática, a circunstância de se terem senadores biônicos era problemática, a maneira pela qual a Assembleia Constituinte foi convocada era problemática, e então isto se apresentava naquela época como uma razão possível para que a Constituição, para usar uma expressão vulgar, não pegasse. Não, esse negócio não vai funcionar, ele será rejeitado. Uma segunda questão, um segundo ponto que manejavam aqueles que eram favoráveis à hipótese da rejeição, envolvia a adoção de modelos e categorias jurídicas que eram muito pouco conhecidas. Para os senhores hoje, para os que acabaram de ingressar menos, mas para os que já estão um pouquinho mais avançados no curso, direitos fundamentais, parece que nós já nascemos com isso, né? Sempre existiram, que alguém pode ter dúvida em relação aos direitos socioeconômicos, né? Mas isto não era verdade. Naquela época, esta ideia de um conjunto de direitos fundamentais revestidos de aplicação imediata, isso tudo era muito novo, isso era uma proposta que não se tinha com muita clareza. Jurisdição constitucional, né? Nós tínhamos pouquíssima experiência de jurisdição constitucional, nossas hipóteses de controle de constitucionalidade eram limitadíssimas. Contrapoderes, órgãos internos à estrutura do poder que se prestassem a veicular pretensões que não eram as pretensões do poder, pretensões que são pretensões da sociedade. Nada disso se tinha, ou tínhamos pouquíssima experimentação em relação a isso. E, finalmente, havia o bom e velho discurso da ingovernabilidade, né? Essa Constituição, como desenhada, tornará o país ingovernável. Estes eram os argumentos da hipótese da rejeição. Já a hipótese da transição apostava de outra maneira, apostava na circunstância de que a gente pudesse adquirir ou consolidar uma legitimidade superveniente. Vamos fechar com esta Constituição, vamos, em que pese eventual dificuldade inicial, mas vamos fazer dela o nosso projeto de sociedade. E aí, com isto, ela poderia, sim, deslanchar e reger o convívio coletivo. Bom, o que há de novo nos modelos, a nossa falta de experiência com os modelos novos, com os direitos novos, com os comandos novos da Constituição, vamos domá-la, vamos superá-la com uma modulação destes compromissos. Quer dizer, vamos avançar um degrau de cada vez, e com isso a gente conseguirá consolidar essas ideias de direitos fundamentais, de contrapoderes, de uma série de outras propostas que a Constituição de 88 trazia. E, finalmente, uma das ideias que presidia a hipótese da transição era: se a gente apostar num sistema de controle que efetivamente esteja a serviço do projeto que a própria Constituição traz, ela vai prosperar. A transformação que ela pretende inaugurar vai acontecer. Então, vamos apostar nisto. Essa era a dualidade que se tinha naquela época e, como os senhores sabem, felizmente a hipótese da rejeição se superou, né? Este é um exemplo de algo do que se tinha do discurso da ingovernabilidade, né? Nossa Constituição é uma mistura de dicionário de utopias e regulamentação minuciosa do efêmero. Mas também o que seria de nós se não tivesse um pouco de utopia, né? Muito bem, fato é que a hipótese da rejeição não se consolidou e a Constituição está aí, estamos em vias de completar 30 anos. Tivemos uma trajetória, né, desse projeto constitucional de transformação. Um primeiro momento foi o momento da consolidação da dimensão representativa, né? Quem viveu aqueles tempos sabe que no primeiro momento a gente queria eleições livres, diretas, periódicas. Essa era a preocupação.
né? Tudo mais, na verdade, amigos, dependia disto, né? Todo o projeto de transformação que requeria legislação para desenvolver, requeria a institucionalidade funcionando, tudo isto dependia, em última análise, de eleições livres, diretas, periódicas. Então, este era o primeiro momento. E naquele momento, os outros componentes da Constituição, que hoje estão tão, né, em voga, não eram a preocupação imediata. Mal ou bem, com todas as vicissitudes que a gente possa apresentar em relação ao nosso sistema representativo, temos eleições livres, diretas e periódicas, né? Então, este momento nós superamos e isso nos permitiu internalizar o discurso dos direitos humanos, o discurso dos direitos fundamentais. Passada uma boa década da Constituição, nós descobrimos que ela tinha direitos fundamentais. Olha lá que tem esse negócio, né? E mais, o parágrafo 1º do artigo 5º diz que eles têm aplicação imediata. E aí se pôs toda a movimentação em torno de teorizar o que sejam esses direitos fundamentais e tentar fazer dessa ideia de aplicação imediata uma realidade. Neste contexto, a gente vai ter o crescimento e a consolidação institucional desse sistema de controle. Ok, beleza, temos uma Constituição, a representação está acontecendo, os direitos fundamentais estão aí, não existem como gostaríamos no dia a dia e é preciso que o sistema de controle funcione, atue. E aí a gente começa a ter o sistema de controle funcionando. Bom, até aqui isso tudo parece uma narrativa de sucesso, né? Mas é preciso que a gente tenha um olhar crítico também. Quando eu sustento que o nosso dimensão representativa se consolidou, é verdade que sim, mas o nosso sistema de representação tem uma série de falhas e deficiências que a gente bem vivencia, né? E sobre as quais a gente está refletindo hoje em dia. A internalização dos direitos humanos foi um passo importante, mas a gente nunca refletiu, ou pouco refletiu, sobre qual o critério de justiça que tem que estar por trás de uma Constituição ou de um preceito constitucional que assegura um direito fundamental à moradia, à alimentação, ao transporte, a uma série de outras coisas, né? Então, esta foi uma falha neste nosso caminhar, foi algo em que o nosso caminhar não avançou tanto quanto devia. A consolidação institucional dos mecanismos e das instituições de controle, uma maravilha, é importante ter um Ministério Público atuante, ter tribunais de contas em alguma medida atuante, advocacia de Estado que represente ao Estado e não ao governo, tudo isso é muito bom, mas a consolidação dessas instituições de controle se deu a partir de uma perspectiva de autonomia e, portanto, né, sem uma lógica de integração. Cada instituição de controle cuida da sua própria praia, isto quando não entram em relações de conflito, né? Então, esta foi uma dificuldade desse nosso evoluir da trajetória do projeto constitucional de transformação. E, finalmente, dois momentos que são momentos mais recentes, que são os que envolvem as reivindicações num movimento centrífugo, né? O que eu quero dizer com isso? Uma sociedade plural, uma Constituição plena de compromissos de toda a natureza, ela gera reivindicações para todos os lados, e reivindicações que muitas vezes não convergem. Não estamos todos pretendendo a mesma coisa. Pensem, nossa Constituição assegura um meio ambiente natural adequado e também um meio ambiente urbano adequado. Como conciliar? Minha cidade vive isso todo dia, Curitiba certamente também. Como conciliar essas pretensões, né? E na medida em que você vê fortalecido o sistema de controle e o discurso dos direitos fundamentais, esses conflitos vão aparecer com cada vez mais frequência, né? E aí temos mais uma falha no nosso evoluir da caminhada do projeto constitucional, que é a circunstância de que nós não temos uma institucionalidade claramente definida que componha essas tensões, que possa conciliar essas tensões dos movimentos aí em força centrífuga. E, finalmente, nós chegamos nesse momento que eu
denominei de autofagia constitucional, né? É a Constituição se alimentando, se destruindo a si mesma. A Constituição padece em alguma medida de uma doença autoimune, né? Ela identifica alguns dos seus componentes como uma ameaça a si mesma e ataca. E aí você pode ter um momento de crise na implementação do próprio texto por conta desse conjunto de componentes que nem sempre é propriamente harmônico. Bom, isso, cenário aí da nossa Constituição de 88. E em 2018, o que vivemos? Vivemos uma crise ou uma oportunidade? A gente é muito pródigo no uso da referência à crise, mas é também muito comum a associação da ideia de crise à oportunidade. A crise que a gente vivencia hoje, a gente consegue identificar nos 3 poderes, não tem nenhum que esteja escapando ileso, né? No poder executivo, para não entrar em maiores detalhes, porque afinal de contas a noite é uma criança, não posso, né, me dedicar a elencar as mazelas do poder executivo, professor. Especialmente nos dias de hoje, especialmente sendo eu do Rio de Janeiro, que vive esta circunstância atípica, né? Muito bem, mas o que se atribui mais comumente ao poder executivo? Primeiro, a incapacidade de promover a gestão da coisa pública. E isto acontece por falhas, intencionais ou não, mas isto também acontece, apontado, meus caros, por conta do aumento da complexidade das relações e da atuação que o poder público desenvolve. Pensem bem, minha cidade cada dia é um flash, né? Cada dia é uma surpresa, né? Gerenciamos uma Olimpíada. Isso é uma atividade muito complexa. Como é que você concilia essas coisas todas, né? Então, esta incapacidade de promover a gestão da coisa pública, ela pode ter causas menos nobres, mas pode ter algumas causas bastante compreensíveis e explicáveis. Infidelidade ao projeto constitucional de transformação. Essa também é uma falha apresentada com muita frequência. Não se quer promover a transformação que a Constituição deseja e propôs. Isto pode acontecer porque o Executivo tenha outras prioridades, é verdade, a gente sabe que sim, mas isso também pode acontecer e vem acontecendo no nosso cenário pelo constante desbalanceamento entre tarefas e financiamento, né? Desde a origem do texto constitucional, cada vez mais a gente tem a transferência das tarefas para os níveis estadual e local, principalmente, e a centralização dos recursos, né? Então, o problema da infidelidade também, com o projeto de transformação, também se relaciona a isto. No que toca ao legislativo, os apontamentos mais comuns são o afastamento do princípio da representação. Não me sinto representado por aqueles que lá estão, eles não representam aos meus interesses. Esse é um discurso recorrente. E um outro elemento também muito conhecido, não preciso entrar em detalhes com os senhores, é a abdicação da função de controle, né? O legislativo, que deveria funcionar dentro dessa estrutura do controle do poder, digamos, não tem sido uma referência neste segmento, né? Agora, a lógica da crise também não escapa ao poder judiciário. Em relação ao judiciário, o que a gente tem visto com mais frequência são as acusações de ativismo, né? Excesso de intromissão na seara da política, das escolhas administrativas, uma politização dos debates, né? Uma fragmentação, por exemplo, no âmbito do próprio Supremo Tribunal Federal. Essa é uma crítica que a gente tem visto com muita frequência. E aí, meus amigos, por que esta crise surgiu e esta crítica se põe em relação ao judiciário? Porque o vácuo nas escolhas públicas necessárias a materializar o processo de transformação que a Constituição previa, né, a inércia de legislativo e executivo, poder não admite vácuo. Essa é uma frase, né, do conhecimento comum. Se alguém não exerce o poder, outra estrutura de poder ocupou o espaço.
E é preciso, e isso tem sentido com a fala que eu quero trazer para os senhores, é preciso fazer um apontamento de que num dado momento a doutrina apostou muito no judiciário. A idade nos permite certas coisas, então eu tenho uma coleção de comentários à Constituição quando ela fez 10 anos, quando ela fez 15 anos, quando ela fez 20 anos, tem lá, né? E se a gente observar, né, pegar o livrinho lá com os 10 anos, quando a gente ainda estava mais preocupado com a dimensão representativa do que com os direitos fundamentais, a doutrina toda dizia, o judiciário é quem vai nos salvar, o judiciário é que vai empoderar os direitos fundamentais, que será de nós sem o judiciário? Judiciário, era isso que a doutrina dizia, né? Aí o judiciário ouviu e disse, sou eu que vou salvar, olha que bacana, né? E aí se convenceu, né? Se convenceu e tomou gosto pela coisa, né? Vou mandar agora, vou decidir, né? Então você tem o Supremo Tribunal Federal, por exemplo, afirmando que pode não só controlar, como formular política pública, uma coisa extraordinária, né? E ainda houve quem tivesse aplaudido quando o Supremo disse isso. Olha que beleza o que o Supremo falou. Eu não estou dentre os que aplaudem isso, né? Outro efeito dessa circunstância, da crise / oportunidade no que toca ao judiciário, é o desalinhamento com o ideal de segurança jurídica, né? Eu dou aulas na graduação às quartas-feiras, que é dia de sessão do Pleno. E aí, para animar a garotada que chega cedo, né, ainda meio sonolenta e tal, eu falo sobre a pauta do Supremo daquele dia, né? O que o Supremo vai decidir hoje? Vamos ver e tal. E aí falo brevemente para a galera ficar sintonizada, né? E às vezes é difícil, porque eu digo, o Supremo hoje vai decidir sobre isso. Aí chega, não decide, não entra na pauta. Entra, pediu vista, some. Aí o aluno diz, professora, aquele negócio que a senhora disse que o Supremo ia decidir, esqueceu? Professora, não, eu não esqueci. Se alguém esqueceu, não fui eu, né? Então a gente tem este momento de desalinhamento com o ideal de segurança jurídica. E isso tem uma explicação também, amigos. Vejam só, quando o Supremo atrai para si intervir no universo da política, o universo da política é o universo da dinâmica. As decisões políticas acontecem com um dinamismo e segundo uma lógica que não é a lógica do judiciário. Então você introduz numa estrutura institucional que é para trabalhar com a lógica da estática, porque o direito é a ciência da estática, coisa julgada, preclusão, né? Vocês vão aprender sobre isso daqui a mais um pouco, né? Então o direito é a ciência da estática. E quando você traz para o órgão que cuida disso esse viés da dinâmica, dá uma disfuncionalidade, a coisa efetivamente não anda. Bom, esse é o diagnóstico da crise, né? E um último apontamento aí, essa frase me parece representa muito, né? Não manda bem quem tem a ânsia de mandar. E aí usem o manda bem no sentido literal ou vulgar, né? Não manda bem quem tem a ânsia de mandar. E a gente vive um momento em que todo mundo está querendo mandar um pouco, né? E aqueles que eventualmente deveriam mandar, não mandam. E aí com isso não mandam bem, né? Muito bem, uma última observação sobre esta nossa crise / oportunidade diz respeito aos seus efeitos negativos. Um primeiro efeito negativo que eu queria apontar, né, sublinhar nessa situação de crise, são as relações adversariais no campo do controle. Eu disse a vocês que quando o sistema de controle se fortaleceu, ele se fortaleceu a partir de uma lógica de autonomia. Todo mundo é independente e autônomo. O MP é independente e autônomo. O Tribunal de Contas é independente e autônomo. A Defensoria Pública agora também diz que é independente e autônoma. Todo mundo é, né? E aí, se todo mundo é independente, as relações não são relações de cooperação. Elas são relações de vou ignorar,
a atuação do outro órgão de controle. Isso quando elas não são adversariais. E a gente vê isto acontecendo nos jornais. Pensem bem, né, na várias etapas da Lava Jato. De vez em quando a gente tinha um atrito de espaço de controle. Não, essa atuação é minha. Não, essa é da outra instituição. Minha cidade, no jornal de hoje, estava estampado pelo menos 3 diferentes inquéritos civis que o Ministério Público Estadual, a mesma instituição, estava pretendendo manejar por conta do afastamento do chefe do Poder Executivo nestes últimos dias, né? Pô, a mesma instituição, 3 distintos inquéritos civis, mas é a lógica, todo mundo quer um controle para chamar de seu, né? Não, essa investigação é minha, né? E eu quero que esta dê certo, esta eu quero que resulte em condenação, a outra eu não estou nem aí, problema de quem está conduzindo a outra. Isso é uma disfuncionalidade grave do sistema. O segundo efeito negativo é o paternalismo indulgente, né? Paternalismo indulgente é assim: pode deixar que eu sei o que é melhor para você. Aí você tem os próprios sistemas de controle operando nessa lógica. A associação vai lá, procura o Ministério Público e diz: olha, está acontecendo isso no meu bairro, tem um problema ambiental, etc, etc. Eu queria ingressar com uma ação civil pública, eu atendo às condições, né, e tal. Aí o Ministério Público normalmente dirá assim: pode deixar que eu vou propor. Não, mas eu queria. Não, olha, eu entendo disso. Eu faço isso todo o tempo. Deixa que eu vou cuidar disso para você. Então é o paternalismo indulgente, né, que na verdade traduz uma tremenda arrogância, né? Eu sei o que é melhor para a sua vida, para o seu bairro, para a sua comunidade, né? Isso opera, a meu sentir, na contramão da dignidade da pessoa, porque dignidade da pessoa é você ter um sentimento de pertencimento do problema e da solução, né? Que dignidade da pessoa é essa? Que só, o meu problema é esse, então agora deixa que a solução eu vou construir para você. Não, acho que não, né? Então essa é uma vicissitude ainda do nosso sistema. E finalmente, acho que essa é a mais grave, é o esvaziamento da dimensão política do convívio e da transformação social. E isso está muito no discurso de que a Constituição já deu todas as respostas. Não precisa discutir isso, porque isso já tem na Constituição. Não, mas peraí, né? A Constituição disse lá, que não era do seu texto original, veio depois por emenda, mas está na Constituição, que existe um direito fundamental à moradia. Então já está resolvido. Não, peraí, não está resolvido não. Quem é o destinatário do direito fundamental à moradia? Qual é a prestação estatal que decorre do direito fundamental à moradia? Quais são os critérios de seletividade disto, né? Vejam que, claro, a Constituição estabeleceu as pautas, a Constituição deu o norte, desenhou a institucionalidade, mas ela não dá todas as respostas e nem devia, porque ela orienta o convívio, mas o convívio envolve decidir. O convívio envolve discutirmos. O que é que a gente quer fazer agora, né? O que é que a gente está disposto a abrir mão para fazer isto, né? Essa dimensão a gente perdeu, né? E some-se isso com paternalismo indulgente, o resultado pode ser um desastre. Porque aquilo que atenderá à minha postulação não é necessariamente conhecido por aqueles que exercem o paternalismo indulgente. Me perdoe o exemplo comezinho, já usei esse exemplo de outra vez, mas eu gostei muito. Estava eu no momento de lazer, porque afinal nem só de direito vive um professor, né? Estava assistindo o programa Decora, né? Que eu gosto daquele negócio, lá vai lá o Maurício, né? Faz um troço e tal. E aí o Decora envolvia a seguinte situação: eram uns rapazes assim, como vocês, da idade de vocês, não queriam mais morar na casa do papai e mamãe e não tinham dinheiro para morarem sozinhos. Então o que eles fizeram? Se juntaram, eram uns 4 ou 5, né? E alugaram uma casa num determinado lugar e fizeram uma boa e velha república, né? Moravam os estudantes todos juntos. E aí eles queriam que o
Maurício fizesse uma sala de convívio. Também achei o máximo aquilo, eu também queria, né? Que a casa estava meio mais ou menos. Queria que fizesse uma sala de convívio. Então vejam que, para eles, o direito à moradia estava muito bem atendido numa moradia coletiva, né? Agora, se você disser, não, vamos fazer um programa público para atender ao direito fundamental à moradia com moradia coletiva, vai ter uma área comum para cozinha, para isso, para aquilo, e os quartos separados. Alguém certamente dirá, isso viola a dignidade da pessoa humana, menos dos meninos do Decora. Para eles, a moradia coletiva estava ótima, né? Eventualmente, se você tiver um conjunto de mães chefes de família que estão sozinhas e você disser, olha, o que você acha da gente fazer uma estrutura? Elas podem achar que isso é muito bom para a circunstância que elas estão vivendo agora. Não estou eu dizendo que é bom. O que eu estou dizendo é que eu, classe média alta, né, com a minha formação urbana, eu não posso decidir sozinha sobre o que é bom para uma realidade que eu não conheço. Não posso decidir sobre isso. Então, o esvaziamento dessa dimensão política é muito grave, ainda mais se a gente junta com o paternalismo indulgente. Não, eu sei o que é melhor. Eu mal sei o que... Acho que sei o que é melhor para mim. Agora, para os outros, não tem como saber, né? Muito bem. Aí vocês diriam o seguinte, mas, Vanessa, você começou dizendo que era uma otimista, eu até agora não vi otimismo nenhum na sua fala. Ao contrário, estou achando que isso é... tudo, você está fazendo um quadro negativérrimo, né? Mas vejam bem, amigos, se a gente tem o diagnóstico, isso já é 70% do caminho para a solução, né? Muitas vezes o mais difícil é a gente fazer o diagnóstico. A partir do diagnóstico é que a gente pode pensar numa mudança de rota. E aí essa mudança de rota, é uma pauta de coisas sobre as quais eu acho que a gente deve se debruçar. É sobre isso que eu quero falar muito brevemente, porque já estourei aqui o meu tempo, e vou dizer por que eu estou trazendo essa pauta da Constituição para 2048. Porque eu penso que a academia, é claro que ela não subordina o processo político, nem é para ser, mas ela subsidia. E é importante que a gente avance nisso, que a gente formule essas reflexões sobre qual o sentido que a gente quer empreender a esse projeto de Constituição, que já nos permitiu percorrer muitas transformações positivas. O momento hoje pode dar assim uma certa, um certo desalento, mas a gente já teve muitas transformações bastante positivas. E a gente precisa pensar para onde mais a gente tem que avançar. E aí eu trago quatro proposições rápidas, né? Primeira proposição é que a gente tem que pensar um pouquinho numa modéstia constitucional. E não me levem, não me entendam mal. Modéstia constitucional no sentido da gente entender que o texto, ele formulou as condições do convívio, né? Desenhou as condições de convívio, como a gente vive junto e como a gente delibera. Mas ele não formulou as escolhas políticas. E não era para formular mesmo. As escolhas políticas são formuladas dia a dia, mediante negociação, mediante um olhar aberto à necessidade do outro. E a gente precisa resgatar isto, né? E aí, com isso, a gente revaloriza a esfera da política, que eu disse que estava desvalorizada, que era alguma coisa que a gente tinha que superar, né? Então, é preciso que a gente revele as escolhas coletivas que o texto ainda nos deixou. Olha, precisamos deliberar sobre isso. E no tema de direitos fundamentais, nós precisamos deliberar sobre muito. O artigo 5º, parágrafo 1º, não dá resposta para muita coisa. A segunda pauta que eu acho que a gente tem que trabalhar, né, a proposta aí para estudo, reflexão e debate, é o resgate da dimensão sistêmica da Constituição. Nossa Constituição, até por conta dessa nossa peculiaridade também, já estamos num lío diário, não sei se hoje já chegamos na emenda 100, né, mas, enfim, por conta desta peculiaridade também, ela perdeu muito uma lógica de integração sistêmica, e ela tem que ser sistema. Os componentes têm que se harmonizar, as ideias têm que encontrar um equilíbrio.
E este equilíbrio entre os componentes da Constituição, ele vai exigir um exercício de conciliação, de diálogo, de formulação de prioridades, algo de seletividade. Isso é natural do convívio. Não dá para a gente continuar com uma ideia naive de que vamos conseguir imediatamente 100% de realização em 100% das coisas. Isto não acontece assim em nenhuma circunstância da vida. Os senhores, para estarem aqui hoje na Semana da Calorada, passaram pelo menos o ano passado exercendo uma seletividade. Olha, não vai dar para eu querer entrar na UFPR e estar em dia com todas as baladas, com todas os... Não vai dar. Ou é UFPR ou é... Não é? Formularam uma seletividade por conta de um projeto de transformação que vocês têm para a sua vida, né? E perdi, não fui no Rock in Rio, não fui não sei o quê. Mas tô aqui na Federal do Paraná, que bom, não é? A vida é assim, né? E se a vida é assim entre nós, por que não será no coletivo? Terceiro ponto que me parece que a gente precisa internalizar na nossa pauta é o reposicionamento da função do controle como sistema e não como vetores opostos. Então, a gente precisa exigir do controle que ele se paute pelos mesmos métodos e parâmetros que ele cobra dos controlados. Então, o controle vai e diz à administração, você tem que se reger por um princípio de congruência. As suas ações têm que ser coerentes entre si. Tá, e as do controle? Não tem, não? Na minha cidade, por exemplo, é muito comum que a gente tenha o que eu chamo de ações civis públicas de sinal trocado. O que eu quero dizer com isso? O MP quer que retire gente de um determinado local porque há comprometimento ambiental. E a Defensoria propõe à Civil Pública dizendo não pode tirar essas pessoas por causa do direito fundamental à moradia. E aí fica o Executivo, tá bom, quem que eu atendo? Um quer que tire, outro quer que fique, né? Então é preciso resgatar a função controle como sistema, né? E não como esse arquipélago aí de ações. O controle não deve ser paralisante, né? O êxito do controle não deve ser paralisar a atuação da administração. Oba! Conseguiu uma liminar para parar a obra. Pô, isso pode ser bom, mas pode não ser. Melhor do que a liminar para parar a obra será a identificação de qual é a medida que vai efetivamente atender a necessidade da coletividade. E, finalmente, a revalorização das escolhas públicas como inerentes ao regime democrático. E aqui estou me reportando muito à lógica do ativismo judicial, que instalou uma lógica de que escolha pública não tem importância nenhuma. Olha, tem lá uma lei que regula a política disso, daquilo outro. Não, eu, o Supremo, acho que não. Acho que devia ser diferente, né? Ou tem uma política pública que tem uma determinada racionalidade, uma lógica, uma métrica, indicador. Não, eu acho que é melhor outra coisa. Vamos fazer de outro jeito. Na minha cidade existe uma civil pública discutindo qual é o melhor método para tratamento de drogadictos. Se o melhor método é a internação ou a não internação. O MP acha que o melhor método é a internação. E a Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro acha que não. Que, claro, em situações extremas a internação, mas em geral o tratamento ambulatorial. E aí isso está lá sendo discutido, né? A inicial da Civil Pública descrevia inclusive o uniforme que o drogadicto deveria usar quando ele estivesse internado, né? Isso é um total desprezo pelas escolhas públicas inerentes ao regime democrático. E a gente resgatar, revalorizar isso é importante no plano interno, porque as escolhas não devem ser informais, elas não devem ser opacas, elas não devem se revestir de discricionariedade excessiva. E isso também é importante no plano externo, nas relações de controle, nas relações entre os poderes. Essa é a pauta que eu acho que a gente deve se debruçar na nossa reflexão para o futuro. E aí talvez alguns dos senhores estejam dizendo assim, pô, Vanice, isso é complicadérrimo. Olha, vocês em 30 anos não deram conta disso, agora estão jogando isso pra gente, né? Como é que é isso? Mas eu vou dizer a vocês por que eu acho que é isso. Eu acho que é isso
porque, parafraseando, não, citando Gonzaguinha, eu acredito é na rapaziada que segue em frente e segura o rojão. Eu ponho fé, é na fé da moçada que não foge da raia e enfrenta o leão. Eu vou à luta com essa juventude que não corre da raia a troco de nada. E eu vou no bloco dessa mocidade que não está na saudade e constrói a manhã desejada. Obrigado.